Opa, voltamos! Estou aqui no segundo vídeo dessa playlist, ainda não cheguei na lista, mas vou chegar agora nesse vídeo. O vetor, como eu vinha falando, ele é uma estrutura de dados, ele é como se fosse um pequeno pendrive, um pequeno HD, um pequeno espaço na nuvem no seu código. Você vai colocar no seu código uma unidade de memória, uma memória pequena que vai permitir que você grave dados, mas eles só ficam gravados durante a execução do seu programa. Ele é volátil. Então, o vetor é como a memória do computador. Os dados estão lá, enquanto ele está ligado. Desligou, já era. Ele não fica mais armazenado. Então, eu não posso ficar dizendo que ele é como um pendrive, como ele é como um HD, como um banco de dados, porque essas coisas são não voláteis. O que você salva no HD, o que você salva no pendrive, ou o que você salva no banco de dados, eles são não voláteis, eles são persistentes, eles realmente ficam lá armazenados. Então, o vetor está mais para a memória mesmo. A memória, né, a memória RAM do seu computador, os dados ficam lá executando enquanto está ligado o computador. Desligou, ele não está mais armazenando nada. Então vamos colocar essa memória. Para isso, você vai fazer tal como fazia com uma variável. Quando você cria uma variável, você cria uma caixinha na memória do computador e você batiza ela com o nome. Quando você cria um vetor, você cria uma caixa, só que uma caixa com vários espaços. Enquanto a variável ela é uma caixinha pequena, que só cabe um dado, só cabe um valor ali dentro. Quando você cria um vetor, você cria uma caixa que dá para armazenar várias coisas, só que do mesmo tipo. Então, quando você cria uma variável e armazena um número inteiro, um passe int, além daquela variável, só cabe um único número inteiro. Se você usar um passe float e ela virar um número real, ela só cabe um único número real. Se você não usar nada, né, nem passe int nem passe float, aí você está armazenando uma string, é um caractere. Pode inclusive armazenar uma letra ali dentro. Ou uma palavra inteira, uma frase. O string suporta isso. Ele só cabe aquilo ali. Só cabe um. Quando você cria um vetor, você cria uma caixa com várias subdivisões. É como se tivesse uma caixa já toda separadinha. Ela tem divisões ali dentro. E você pode armazenar mais de um dado, só que do mesmo tipo. Você pode armazenar vários inteiros, vários reais. Em cada uma das divisões da sua caixona, está apresentando uma caixa bem maior. Em cada uma das subdivisões, você pode armazenar um dado daquele tipo. Então, você pode armazenar um inteiro em cada uma delas. Você pode armazenar um real em cada uma delas, ou uma string em cada uma delas. O que importa é quando você cria, ele só armazena coisas de um único tipo. Ou ele só armazena inteiros, ou só armazena reais. Isso vai depender do primeiro dado que você guardar. Então, se o primeiro dado que você guardou foi um inteiro, dali para frente só pode armazenar inteiros naquele vetor. Se quiser um outro vetor, você cria um outro vetor para armazenar palavras. Então, se a gente fosse criar alguma coisa para armazenar a idade das pessoas e o nome delas, seriam dois vetores. Um vetor só para armazenar o nome, cada caixinha desse vetor dava para armazenar o nome de uma das pessoas, e você podia ter um outro, né, para armazenar as idades. Ali você armazenaria inteiros em cada uma daquelas caixinhas do vetor. Beleza? Deu para entender isso aí? Então, no fundo, como ele é como se fosse uma variável com subdivisões, você cria ela tal como cria uma variável. Você dá um var, diz qual é o nome do vetor. No nome do vetor, assim como no de variável, você não pode usar caracteres especiais, a não ser o underline, como está aqui. É o único caractere especial que ele suporta. Você também pode colocar números no nome aqui da variável, né? Pode ser nome do vetor 2, nome do vetor 1, mas não pode começar com número, tal como é numa variável. A grande diferença é que na hora da criação, na hora que você cria, você tem que dizer obrigatoriamente usar o símbolo de igual para dizer na sequência que ele vai receber esse abre e fecha colchete. O que significa isso? Que aquilo é um vetor. Esse colchete aqui é o mesmo símbolo que a gente vê na matemática do colchetes. Quando você começa a aprender vetores nos livros de matemática, normalmente ele mostra ele num colchete. Né? O início do vetor é um colchete, aí tem os números que estão lá armazenados, separados por vírgula e fecha com um colchete. Essa mesma representação você vai ver aqui. Então, o colchete, para representar que aquilo é um vetor, o abre e fecha colchete,
Então o vetor vai estar armazenado ali dentro desse abre e fecha colchete. E quando a gente for exibir o vetor com alerta, você vai ver que ele também às vezes vai ser exibido separado por vírgulas, porque num vetor tem várias variáveis ali dentro. Ele é uma variável com mais espaço para que você tenha ali subdivisões para armazenar as coisas, ok? Bom, dito isso, aqui ele cria, nesse exemplo aqui ele está criando um vetor chamado notas, é uma variável chamada notas, só que ela passa a ser um vetor porque você bota igual e colchetes. Então ele vai ser um vetor, ele vai ter subdivisões. Como é que essas subdivisões se comportam aí no seu código? Elas vão se comportar da seguinte forma. Você cria aqui um vetor, nesse exemplo aqui com código, ele criou um vetor chamado nota e disse que era igual a colchete, ou seja, ele é um vetor. O nome dele é nota. Aí quando você faz igual a colchete, ele passa a ser um vetor. Isso faz o quê? A partir de agora, existem aqui, né, por ser um vetor, ele é uma variável cheia de variáveis menores dentro. Ele é uma caixa com várias subdivisões. E que subdivisões são essas? Quando você cria isso, você não está criando uma única variável. Quando você cria ela como vetor, você cria várias variáveis. E que várias variáveis são essas? São as variáveis nota, abre colchete, um número qualquer e fecha colchete. Pode ser meio estranho a princípio isso, mas você está criando eles e eu não disse a você que ele tem subdivisões. Então como é que você vai dizer qual é a subdivisão dessas caixas? Para isso elas vão estar numeradas. Então existe o nota colchete 0, o nota colchete 1, nota colchete 2, nota colchete 3, nota colchete 4. Ele usa esse símbolo dos colchetes para representar essas subdivisões dentro do vetor. Então vai existir uma variável, quando você usa isso, ele cria também uma variável de fato que tem o nome nota, aí abre o colchete, 0 e fecha colchete. Existe uma outra variável que é o nota, abre colchete 1, fecha colchete. Outra variável que é o nota, abre colchete 2 e fecha colchete. Ou seja, aqui dentro, eu usei um X aqui só para representar no código, mas ali esse X você só vai substituir, na verdade, por números. Ele entende que vai ser uma substituição por números, onde esses números vão começar em zero. Então vai ter a posição 1, a 0 primeiro, né? A 0, a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5, porque para ele a primeira coisa no vetor, a primeira posição, a primeira subdivisão é a 0 e não 1. O primeiro elemento do vetor na posição 0, não na posição 1. Isso é bem importante. E você decorar isso daí que eu vou usar isso implicitamente nos códigos para responder as questões. Então, quando você quiser usar, armazenar coisas no vetor, você pode inclusive fazer uma repetição para sair armazenando tudo, igual como eu estou fazendo aqui. Eu fiz aqui uma repetição, isso não vai ficar muito claro agora, mas quando eu começar a fazer exemplos menores, como já lista resolvida, você vai ver que isso vai ficar bem claro. Deixa eu ver se melhora aqui um pouco o código. Deixa eu ver aqui como é que ele termina. Esse código não vai terminar de forma muito clara, não. Tem esses outros exemplos aqui, criando vários, mas eu vou saltar ali para a questão agora da lista. Vou encerrar o vídeo aqui e vou saltar para uma das questões aqui da lista. Vou até voltar nesse ponto aqui, que estava aqui. Vamos usar o colchete aqui. Depois eu volto aqui nesse exemplo para tentar explicar algum dos outros. Vou voltar nesse slide depois. Mas eu vou pausar aqui e a gente se vê agora já resolvendo a questão 1. Eu acho que ainda não ficou claro para você algumas coisas, mas não tem problema, certo? Vamos ver o enunciado da questão 1 e a gente vai tentar resolver ela sem dor de cabeça. Volto já. Até mais.